CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia. Está no ar o CBN Universidade deste sábado, dia 11 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo ao nosso programa que é produzido pelos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Por aqui você fica informado sobre o que é destaque na vida acadêmica, o que a UEPB tem desenvolvido no âmbito de pesquisa e extensão, e ainda tem as dicas e opiniões dos nossos comentaristas. Neste programa vamos falar sobre o auxílio emergencial que garante pagamento de bolsas para os estudantes da UEPB. Vamos trazer os detalhes sobre a parceria entre Universidade Estadual e o Hospital de Trauma de Campina Grande, que amplia o campo de estágio para os estudantes. Luciano Nascimento vem por aqui no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre direitos sociais. A gente fala sobre os encaminhamentos da segunda reunião entre os reitores e representantes das instituições de ensino superior aqui de Campina Grande. Neste sábado também tem o quadro Português Sem Segredos, com o professor Edson Tavares. O projeto de protetor facial em 3D do NUTS da UEPB ganha força com o apoio de uma rede que também imprime e confecciona o produto, para garantir segurança para um número maior de profissionais da saúde. Ainda sobre o coronavírus, a UEPB aumenta a produção de álcool gel e glicerinado que está sendo entregue nos hospitais referenciados para o atendimento de pacientes com a Covid-19. Por aqui a gente também fala sobre o atendimento psicológico online para estudantes da UEPB. E ainda como você pode publicar um livro pela editora universitária da UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente já inicia da portaria 020/2020 da Universidade Estadual da Paraíba, que institui um auxílio financeiro emergencial extraordinariamente para alunos assistidos pelo restaurante universitário na modalidade 1, que oferece uma refeição gratuita, podendo ser esta o almoço ou jantar. O benefício é voltado para aqueles bolsistas do RU que comprovem permanência na cidade onde estudam e que apresentem dificuldades financeiras referentes à própria manutenção durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O auxílio deve ser pago em cota única e corresponde ao valor de uma bolsa manutenção total, que hoje é de R$ 506. Além disso, a portaria ainda assegura sobre a manutenção do pagamento integral de todas as bolsas de assistência estudantil aos alunos contemplados nos programas da instituição, que são eles: bolsa de manutenção total ou parcial, bolsa alimentação e bolsa transporte. Isso nos 8 campos da Universidade Estadual da Paraíba e enquanto durar o período de suspensão das atividades em virtude prevenção da Covid-19. De acordo com a Pró-Reitoria Estudantil, o aluno que desejar solicitar o auxílio financeiro emergencial e se encaixa no perfil do benefício, deve enviar ficha de cadastro que está disponível no site da UEPB, o uepb.edu.br, devidamente preenchida, junto com os documentos de RG, CPF e cartão bancário digitalizados para o e-mail proeste@uepb.edu.br. Vale lembrar que são aceitas contas correntes de qualquer banco, mas em caso de poupança pode ser apenas aceito a da Caixa Econômica Federal. E o titular da conta precisa ser o próprio aluno devidamente matriculado na UEPB. O reitor Rangel Júnior falou sobre essa medida. Vamos ouvir o que ele disse? A criação deste programa, que mantém todas as bolsas estudantis ativas na UEPB, é resultado do compromisso que nós assumimos desde o início de preservar todas as possibilidades de proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, tanto as bolsas de apoio ao estudante, as bolsas assistenciais de modo geral, que são bolsa alimentação, bolsa transporte, bolsa moradia, manutenção, além de outras que são também acadêmicas ou estritamente acadêmicas e meritocráticas,
nós resolvemos manter o conjunto de bolsas entregues, pagas a todos os estudantes da universidade nesse período crítico que estamos vivendo. Em primeiro lugar, porque seguimos, nesse sentido, uma política determinada e orientada também pelo governo da Paraíba, que tem buscado minorar as dificuldades das pessoas e criar também condições para que aqueles que estejam menos favorecidos no momento possam ter alguma segurança e condições de continuar sobrevivendo, se mantendo pela ausência de trabalho. E, em segundo lugar, porque o nosso entendimento é que, principalmente, aquelas pessoas que tiveram que ficar em isolamento social, principalmente em Campina Grande, em razão de se alimentarem no restaurante da universidade, no restaurante universitário, com bolsas integrais pagas pela universidade, e nesse momento ficaram em Campina Grande sem condições de viajar para suas cidades de origem, que essas pessoas que apresentem renda per capita abaixo de R$300 e que demandem diretamente à universidade possam receber um auxílio especial também, uma parcela de uma bolsa única, uma bolsa manutenção, e com esse recurso possam também se manter na cidade, se manter em isolamento, se protegendo, preservando a própria vida e ajudando a evitar a disseminação do vírus. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande 103,5 FM, dando seguimento à série que inauguramos, denominada de Direitos Sociais. Nesse segundo programa, falamos sobre educação. A educação como um direito social prevista na Constituição, na Carta Magna de 1988. Como que a Constituição trata a educação? Ou seja, como que a Constituição normativiza a palavra educação? E a educação aparece como um direito social. Como um direito social com uma face de dois lados. De um, tendo o dever do Estado. Ou seja, a educação é um dever do Estado para com todos. E, por outro lado, também um dever da família para com todos os seus filhos. Se a educação é um dever do Estado para com todo cidadão brasileiro, a educação também é um dever da família para com os seus filhos. Portanto, a educação como direito fundamental é uma educação que tem como dever duas instituições da ideia do Estado democrático de direito e democracia, que são o Estado e a família. E aqui dividida naquilo que os autores, enfim, os pensadores da pedagogia chamam de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. E quem assume, digamos assim, a operacionalidade dessa educação? Ora, uma instituição denominada de escola. Portanto, a escola é o espaço de proteção desse direito fundamental social da criança e do adolescente. Assim como a universidade é o espaço de proteção do direito fundamental social daqueles que necessitam de uma formação profissional, de uma formação ou de um aperfeiçoamento para um exercício de um labor, especificamente falando. Portanto, a educação dentro da escola, e aqui podemos interpretar a universidade como escola, ela vai do ensino básico, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio até o ensino superior. Ora, e como se garante, como é que o Estado garante, portanto, a efetividade desse direito fundamental social denominado de educação? Através de instrumentos de cooperação que nós vamos chamar de instrumentos de cooperação federativa, ou seja, há uma divisão do dever de educação entre a União, os estados e o município. Portanto, a educação se torna uma política pública para os três entes da ideia de república: União, estados e municípios. E, portanto, através de uma ideia de financiamento dessa educação. Mas nem sempre isso se desenvolve dessa maneira. Há ameaças, digamos assim, a essa estrutura de efetividade da educação, como, por exemplo, a ideia da erosão dos instrumentos de financiamento, a ideia da desvinculação nos procedimentos e uma ideia que existe já há algum tempo na memória do direito, denominada de reserva do possível. O Estado sempre
argumenta, e aí é o Estado, a União, os estados da federação, os municípios, sempre argumenta com a ideia da reserva do possível. Ora, mas não há recursos e os recursos só são em tal montante e só podemos, portanto, efetivar a educação como direito fundamental social à luz dos recursos que nós disponibilizamos, etc. Enfim, seja a União, os estados ou o município, a ideia de efetividade do direito fundamental denominado de educação não pode escapar como uma ideia de democracia ou como uma ideia de efetividade de um Estado democrático de direito. Mas vamos aos números da educação no Brasil, e aqui é um ponto relevantíssimo. Vamos aos custos e quanto o Brasil investe em educação. Segundo reportagem da Globo News, nos últimos 15 anos, de cada R$1 investido na educação entre os 3 entes do Estado Democrático de Direito no Brasil, ou seja, União, Estados e Municípios, de cada R$1 aplicado no mundo da educação, o ensino superior fica com 0,18 centavos desse R$1. Mas há uma diversidade e uma complexidade nesses números. Por exemplo, no que se refere à educação básica, o Estado brasileiro, envolvendo União, Estados e Municípios, aplica 4,9% do PIB nacional, dizem as pesquisas. Sobre a educação superior, o Estado brasileiro aplica 1,3% do PIB nacional. E aí surgem algumas perguntas do tipo como: quanto custa um aluno no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, e quanto custa um estudante no ensino superior? E aí os dados aparecem nas pesquisas como, por exemplo, no ensino superior, um estudante custaria em torno de R$ 23.619, enquanto que no ensino fundamental, no ensino básico, no ensino médio, custaria em torno de R$ 6.381 para o Estado. No caso do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio, para municípios e estados e com uma pequena participação da União. No caso do ensino superior, para os estados e municípios e União, porque, afinal de contas, nós temos universidades de natureza municipal, estaduais e federal, digamos assim. Bom, mas isto é suficiente para a educação? E os números globais poderiam ser interpretados da seguinte forma: o Brasil aplica 105,4 bilhões de reais em educação. E desse montante, 66,5% iria para o ensino ou vão para o ensino superior e 33,5% para o ensino básico, fundamental e médio no Brasil. O que significa dizer que, em termos de montante geral, o Estado brasileiro está dividido em percentuais da seguinte forma: a União aplica 18% desses 105 bilhões de reais em educação, os estados 25% e os municípios 25% no que se refere à arrecadação geral de tributos. Ou seja, de toda a arrecadação geral de tributos, nós teríamos disponibilizados para a educação 105,4 bilhões de reais, divididos entre 18% pela União e 25% por estados e municípios. Portanto, esses são os números da educação no Brasil. Obrigada, Luciano. E sábado que vem tem mais Direito e Cidadania para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Vamos para a nossa primeira pausa no CBN Universidade deste sábado. Tem as dicas de português com o professor Edson Tavares. E ainda neste programa tem as ações da UEPB que colaboram com o enfrentamento do coronavírus e prevenção da Covid-19. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. O CBN Universidade volta já com informações sobre a retomada das aulas presenciais nas instituições de ensino superior e técnico aqui em Campina Grande. Em reunião com os representantes, ainda no mês de março, ficou decidido a suspensão das atividades até a próxima segunda. Mas a equipe fez uma reavaliação da situação da pandemia e uma nova data foi estabelecida para a tentativa de retomar as atividades de forma física. Em consenso, através de reunião por videoconferência, ficou estabelecido que as aulas presenciais permanecem suspensas até pelo menos o dia 26 de abril. Mas os responsáveis pelas instituições de ensino ainda devem ter um novo encontro na próxima sexta-feira, dia 17, para reavaliar
a determinação. Esse segundo, que direcionou a mudança da data, foi organizada pela Universidade Federal de Campina Grande. O reitor da UEPB, Rangel Júnior, falou um pouco sobre a situação da Universidade Estadual e defendeu a manutenção do isolamento social para reduzir os índices da Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse? Nós sabemos de antemão que esse processo ocasionado pelo coronavírus traz um prejuízo social extremamente grande e que certamente todo mundo vai perder alguma coisa com isso. E alguns setores sociais mais poderosos fazem todos os exercícios possíveis para não perderem nada. E nesse aspecto, aí nessa linha, se encontra principalmente o sistema financeiro, que nunca, em nenhum momento da história do Brasil, perdeu alguma coisa. Então, as soluções aparentemente milagrosas de culpabilizar e colocar o peso do desconto, da cobrança pelo prejuízo nas costas do trabalhador, do servidor público e do trabalhador de modo geral é algo extremamente grave e que repercute sobremaneira na vida nacional em todos os sentidos, na economia, no futuro do país. Então, nesse sentido, os reitores e reitoras das universidades do Brasil inteiro vêm discutindo essa questão. Eu, particularmente, tenho participado de debates com o Conselho de Reitores, do qual eu sou vice-presidente, o CRUB, e também da ABRUEM, a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, da qual eu sou presidente atualmente. Temos participado de reuniões sistemáticas por meio de videoconferência, onde fazemos todo um balanço desse quadro nacional, manifestamos as nossas preocupações e estamos atentos a todos esses movimentos que tentam culpabilizar ou responsabilizar do ponto de vista da sustentação da crise aqueles que sustentam a máquina pública com o seu trabalho, que são os servidores públicos de modo geral. Então, é preciso uma orientação que indique claramente que o problema é nacional, o problema é dos brasileiros como um todo. Portanto, o governo federal, a União, tem reservas suficientes para bancar financeiramente essa crise, para solucionar o problema de modo a que o dano às vidas humanas seja o menor possível e que as pessoas possam sair desse processo de crise de alguma maneira preparadas para a superação logo depois. Do ponto de vista da Paraíba, que é o segundo tópico, acredito que as decisões que vêm sendo tomadas são as melhores possíveis. Do ponto de vista estadual, há uma orientação clara no sentido de facilitar o isolamento das pessoas, o distanciamento físico das pessoas, para que cada dia mais aquela chamada curva de expansão, de propagação do vírus seja mais achatada, ela não aconteça de forma abrupta, criando uma situação de caos nos hospitais, nas UTIs dos hospitais principalmente. Com isso, nós estaremos preservando vidas, estaremos garantindo condições para que nossa população mais frágil, aquela população de risco, que principalmente idosos, pessoas fragilizadas por doenças contagiosas, cardíacos, asmáticos e pessoas que de alguma forma têm dificuldade com a imunidade estejam submetidas a uma situação de risco maior do que todas as outras. Então, nesse momento, a orientação da Organização Mundial de Saúde e de todos os órgãos que tratam de saúde pública no mundo inteiro é no sentido de ampliar essa ideia de distanciamento físico das pessoas. Isso é o que vai garantir a proteção para que os sistemas de saúde consigam dar conta daquelas pessoas que precisem utilizá-las. Então, o que nós fizemos aqui na Paraíba e em Campina Grande, eu acho que os números mostram que as decisões foram corretas e que nós estamos no caminho certo nesse sentido. Em Campina Grande, por exemplo, o fato de não termos até agora nenhuma morte é indicativo de que as decisões tomadas no conjunto foram decisões corretas e que é preciso mantê-las. A vontade de lucrar, a vontade de manter seu status, suas condições materiais, ela é verdadeira para todo mundo. Todo trabalhador quer suas condições materiais, todo empresário também quer, todo gestor público quer ver tudo funcionando. Aliás, todo cidadão, toda pessoa, toda cidadã quer ver o mundo funcionando normalmente. Mas é uma situação atípica e nós temos que enfrentá-la com os dados da realidade, e não com achismo, com o desejo de uns em detrimento da vida de outros. Então, nesse sentido, as decisões que nós tomamos repercutem hoje na realidade da saúde de Campina Grande e da Paraíba como um todo. Então, a reunião que nós fizemos, reitores e reitoras,
gestores de instituições de ensino superior sediadas em Campina Grande, mas que têm repercussão no estado inteiro, apontam para um período posterior de extensão da nossa suspensão de atividades até o dia 26, com indicativo de reinício, retomada das atividades de forma ampla no dia 27 de abril, mas ainda colocando a possibilidade de nos reunirmos daqui para lá no dia 17 de abril para uma nova avaliação do quadro, buscando as orientações da Organização Mundial da Saúde, buscando a orientação do Ministério da Saúde, dos órgãos estaduais e municipais de saúde, para, deste modo, tomarmos as decisões mais coerentes, mais corretas, no sentido de preservar vidas e de garantir que, depois dessa tempestade, todos possamos olhar de forma clara nos olhos uns dos outros e termos a consciência de que tomamos as melhores decisões no sentido de preservar vidas. Portanto, a nossa orientação continua sendo a mesma. Fiquem em casa, protejam a saúde de cada um de vocês e protejam as suas famílias. Então, só reforçando, você que estuda na Universidade Estadual da Paraíba, as aulas e as atividades presenciais permanecem suspensas até pelo menos o dia 26 desse mês. E essa medida é justamente para garantir que o isolamento social seja possível para o maior número de pessoas. Então, se você não trabalha na linha de frente ao combate contra o coronavírus ou não trabalha em atividade essencial, fique em casa. Esse é o momento em que a coletividade é muito importante. Tome todas as medidas de segurança e, se puder, não saia de casa. Vamos com a dica do professor Edson Tavares? Ele explica a palavra campus, que tanto a gente usa aqui no CBN Universidade, quando nos referimos aos 8 campos da UEPB. Se liga aí. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! O pórtico do Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, foi limpo, pintado, está uma beleza. Mas alguns alunos observadores vieram me perguntar se a palavra campus tinha acento, como foi colocado lá no referido portal. Para explicar direitinho mais esse segredo da língua portuguesa, vou recorrer a outra palavra, dandy. Essa palavra vem do inglês dandy, D-A-N-D-Y, que significa rapaz elegante, que se veste com requinte. Com o uso frequente no Brasil, a palavra dandy se aportuguesou, trocando o Y final pela vogal I. Como em português, a palavra paroxítona terminada em I recebe acento, como por exemplo, júri, a expressão dandy ganhou um acento circunflexo na sílaba tônica. Exatamente esta é a situação de campus, termo que se refere ao espaço onde são instalados os vários equipamentos de uma universidade. Essa palavra é de origem latina, mas não diretamente para o português. Veio através do inglês. Quando se aportuguesou, caiu na regra das palavras paroxítonas terminadas em US, que recebem acento na sílaba mais forte, como Vênus, bônus, anos. Então, a palavra campus, aportuguesada, recebe sim o acento e o pórtico da UEPB está pintado de forma correta. Mas, se você preferir, pode usar a forma campus sem acento. E, nesse caso, estará usando a palavra em sua língua de origem. Só que precisa colocar essa palavra em destaque, geralmente em itálico, mas também pode ser entre aspas. Aproveitando a oportunidade, eu trago outra dúvida que de vez em quando eu escuto. O plural de campus é campi ou campus mesmo? A resposta está na mesma justificativa de campus com acento. Em latim, o plural de campus é, de fato, campi. Mas, se você utiliza a forma aportuguesada, campus, com acento, o plural se faz mudando apenas o artigo, como qualquer outra palavra terminada em US. Bônus, vírus, por exemplo, que fica do mesmo jeito, tanto no singular quanto no plural. O bônus, os bônus. O vírus, os vírus. Assim também, o campus, os campus. Se optar pelo uso do plural latino campi, lembre-se de indicar o estrangeirismo através do itálico ou das aspas, tá bom?
Mas cuidado para não ir na onda do plural com S e escrever ou mesmo falar os campis, como aliás eu já ouvi alguns desavisados amigos usando. E eu vou nessa, que preciso ir ao Campus 1 para resolver algumas pendências. Mas eu volto no próximo sábado procurando sempre desvendar os segredos da língua portuguesa. Obrigada, professor Edson. Até próximo sábado. E se você quer sugerir algum tema para que ele possa esclarecer aqui no CBN Universidade, é só enviar o questionamento para o número 98893-9414. Eu vou repetir, anota aí, 98893-9414. Manda sua pergunta e participa aqui com a gente. Vamos de intervalo. Na volta, o nosso assunto são as ações da UEPB em prol do combate e prevenção ao coronavírus e à Covid-19. A tecnologia do NUTS, que imprimiu protetores faciais, tem ganhado adeptos que estão fortalecendo a produção. E o UEPB tem garantido álcool em gel e glicerinado a 70% e 80% para unidades de saúde. Ainda neste programa, a gente fala sobre a editora universitária da UEPB. Você sabe como fazer para publicar um livro com o selo da Edu UEPB? A gente explica em breve. Fica sintonizado que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e a gente chega com as informações sobre as ações da UEPB que estão contribuindo com a luta contra o coronavírus, não só aqui em Campina Grande, como também em todo o estado. Você lembra que na semana passada a gente trouxe uma reportagem do Roberto Gomes sobre o projeto do NUTS, que fez um protetor facial a partir da impressora 3D para profissionais de saúde que trabalham na linha de frente contra a Covid-19? Pois é, esse projeto ganhou força e a colaboração de pessoas, empresas, outras instituições de ensino que também passaram a fazer a impressão e montagem do protetor, a partir do projeto desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS da UEPB. Centenas de protetores foram confeccionados e foram entregues para os hospitais de referência. E o trabalho do NUTS não para até então. A equipe está trabalhando diuturnamente para conseguir produzir o maior número de protetores, pois, mesmo ele sendo de uso individual e podendo ser reutilizado depois da substituição da tela frontal, o volume de profissionais da saúde é muito grande. Além do laboratório do NUTS aqui em Campina Grande, o campus da UEPB na cidade de Patos também está confeccionando o protetor, nas 4 impressoras 3D que tem por lá. Aí nesse projeto ainda se engajaram empresários, pessoas físicas e algumas unidades do Instituto Federal da Paraíba e o campus de João Pessoa da UFPB também estão imprimindo o projeto do NUTS. E isso é um processo simples. A equipe do NUTS passou a tecnologia para essa rede de impressoras 3D e tem ensinado como deve ser a montagem do protetor. Assim conseguimos juntar forças contra a Covid-19. E se você está nos ouvindo e tem uma impressora 3D disponível e quer ajudar nesse processo, é só entrar em contato através do telefone 98638-9792. Vou repetir, anota aí, 98638-9792, que foi o número disponibilizado pela equipe do laboratório do NUTS para as pessoas que tenham uma impressora 3D e se interessem em ajudar nesse momento de pandemia mundial. E vale destacar também que, em virtude do grande volume de hospitais cadastrados para receber os protetores faciais, a equipe do NUTS decidiu por suspender temporariamente as novas solicitações até que todas as unidades que já solicitaram e estão na lista recebam os equipamentos. E o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde desenvolve vários projetos voltados para o combate à Covid-19. E para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho do NUTS da UEPB, a repórter Jordana Nascimento fez uma matéria aqui para o CBN Universidade. Vamos ouvir? O Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, NUTS, é um órgão suplementar da Universidade Estadual da Paraíba e um centro de referência para pesquisa, desenvolvimento, inovação e prestação de serviços tecnológicos aplicados no setor de saúde humana. Ele foi viabilizado por meio de um convênio firmado entre a Universidade Estadual da Paraíba, a financiadora de estudos e projetos, FINEP, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação, MCTIC,
MEC, Ministério da Saúde e a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. E desde a sua idealização pretende formar vínculos de pesquisa entre as áreas de tecnologia e saúde. Kátia Galdino, coordenadora administrativa e adjunta do NUTS, nos conta quais são as competências do núcleo. De acordo com as suas unidades organizacionais, temos lá no NUTS um laboratório de instrumentação biométrica, ensaios, um laboratório de instrumentação de ensaios eletrônicos, laboratório de certificação em engenharia de software, laboratório de usabilidade e fatores humanos, laboratório de imagens e sinais, laboratório de ensaios não destrutivos. Nós temos um tomógrafo industrial, no qual permite analisar uma peça para verificar se a mesma tem algum defeito, alguma falha, sem a necessidade da destruição dessa peça, e um laboratório de inteligência artificial. Nós temos também algumas pesquisas e cooperação com a parte do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, né? Que são a prototipação de equipamentos médicos com software embarcado, especificação, evolução, gestão e manutenção de equipamentos biomédicos, desenvolvimento de software para prontuários eletrônicos para registro, processamento e análise de dados em sistemas clínicos, análise de riscos e segurança no manuseio de dispositivos médicos, diagnóstico e interpretação de sinais vitais através do desenvolvimento de softwares, desenvolvimento de solução em conectividade para controle e atuação, desenvolvimento de instrumentação biomédica, desenvolvimento e produção de biomodelos e a realização de ensaios não destrutivos e avaliação da conformidade de produtos com base em normas e regulamentos técnicos. Nessas competências, as pesquisas se tornam produtos que são utilizados por hospitais de todo o país. O nosso carro-chefe, que são 2 equipamentos, o monitor multiparamétrico e o desfibrilador. Nós já entregamos mais de 2.000 equipamentos, desses 2 equipamentos, né? Monitores e desfibriladores, para quase todo o país. Esses equipamentos são entregues às secretarias de saúde dos estados. São os biomodelos fabricados no laboratório LT3D, que agora também temos a fabricação de próteses que auxilia no tratamento de pessoas com algum problema na área de fisioterapia. Temos também o sistema de controle de antimicrobianos, o SCAN. Ele é um sistema em que médicos, infectologistas e o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar poderão registrar e verificar dados a respeito de pacientes com infecções. Estamos agora com essa fase de pandemia, e o NUTS preocupado e dando também sua contribuição, está sendo elaborada uma plataforma de monitoramento remoto, desenvolvido pelos pesquisadores do NUTS. Também temos a parte de desenvolvimento de software para gestão hospitalar. Os trabalhos realizados pelo NUTS são frutos de diversas parcerias no Brasil e no mundo. Algumas delas são Fraunhofer, da Alemanha, Tecnalia, da Espanha, Instituto Nacional de Tecnologia, INT, no Rio de Janeiro, Universidade de San Diego, na Califórnia, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Hospital de Trauma de Campina Grande. Aos interessados em conhecer o NUTS, Kátia faz um convite. Para quem deseja conhecer melhor, estamos de portas abertas. O NUTS funciona no Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba. Ele está no primeiro andar da Clínica de Enfermagem e estamos de portas abertas para receber todos aqueles que desejem conhecer melhor o nosso núcleo. Jordana Nascimento para o CBN Universidade. Obrigada, Jordana. E o NUTS da UEPB ainda desenvolveu, em parceria com a empresa de gestão hospitalar Three Wings, um módulo específico para o gerenciamento de leitos nas unidades de terapia intensiva dos hospitais referenciados para tratar casos da Covid-19. A plataforma é online e surgiu a partir do avanço da doença no mundo e a necessidade de visualizar a quantidade de leitos nas UTIs para conseguir atender o maior número de pessoas que chegam com casos mais graves.
Essa é uma plataforma online que pode ser usada por um hospital ou por uma rede de hospitais do país inteiro, com o objetivo de fazer uma gestão integrada dos leitos da UTI, voltados para pacientes com Covid-19. E vale destacar que o sistema não requer instalação e o treinamento dos usuários. É todo feito remotamente, ou seja, tudo através da internet, o que não envolve contato físico entre os profissionais que devem usar a ferramenta. E ainda falando sobre o coronavírus e a Covid-19, uma poetisa aqui de Campina Grande escreveu um cordel bem legal e educativo sobre a pandemia. Inclusive, o trabalho da Anne Caroline virou animação que circulou pelas redes sociais e até na grande mídia. E a gente trouxe aqui para você, ouvinte do CBN Universidade. Escuta aí. Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só pro coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir, cuidar bem do nosso corpo pra doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. Parabéns a Anne Caroline, que usou o cordel para informar de uma forma bem lúdica. E uma outra iniciativa da UEPB é que o Departamento de Química, junto com a Farmácia Escola, intensificaram a produção de álcool em gel a 70% e álcool glicerinado 80% para a proteção da comunidade universitária e para serem entregues aos profissionais da saúde. Essa ação envolve técnicos e professores do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, e do Centro de Ciências e Tecnologias, o CCT, ambos no campus de Bodocongó. E só lembrando que a equipe segue todos os protocolos de segurança e as orientações médicas e autoridades sanitárias para evitar a proliferação do vírus. Para isso, a atividade de produção foi feita por grupos pequenos, com no máximo 3 pessoas, que atuaram em dias alternados em sistema de revezamento nos laboratórios, evitando assim aglomerações. A produção inicial foi destinada para o Hospital da FAP, que é parceiro da UEPB em outros projetos, e para as unidades básicas de saúde da família, que funcionam perto do Campus 1. A produção da UEPB é em pequena escala, entre 40 e 50 litros de álcool em gel 70% por semana. E no Laboratório de Química Industrial estão sendo produzidos 200 litros de álcool glicerinado 80% por dia. E a iniciativa tem o apoio do Conselho Regional de Química, o CRQ, que conseguiu álcool neutro e outros insumos com as indústrias para garantir a produção. E segundo a coordenação dos trabalhos, o tipo glicerinado 80% tem o mesmo efeito sanitizante e ainda é mais rápido para produzir, com uma logística mais simples. Que bacana, não é mesmo?
Agora vamos para a nossa última pausa. Depois do intervalo, a gente tem as dicas de alimentação saudável com Lucielen Lima e ainda informações sobre como você pode fazer para publicar um livro pela editora universitária da UEPB. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E a informação é para você, estudante da UEPB, que precisa de atendimento psicológico durante esse período. É que a Pró-Reitoria Estudantil, através do setor psicossocial, abriu espaço para o atendimento psicológico online e com hora marcada para os alunos da graduação que desejarem, enquanto as medidas de isolamento social são adotadas, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. O agendamento é feito através de e-mail, o setor psicossocial uepb@gmail.com. O estudante que se interessar deve informar o nome completo e um telefone para contato no corpo do e-mail. Depois desse primeiro momento, a equipe da UEPB entra em contato para agendar o início do atendimento. A nossa produção conversou com a psicóloga da Pró-Reitoria Estudantil, Luísa Almeida, e ela explicou mais sobre essa iniciativa. Vamos ouvir? Considerando a suspensão dos atendimentos presenciais que antes eram realizados na Proeste pelo setor psicossocial ao qual faço parte, nós passamos agora a disponibilizar atendimentos online via Skype, seguindo todas as orientações do Conselho Federal de Psicologia, protegendo a identidade desse sujeito, resguardando os preceitos éticos da nossa prática, para que todo estudante que esteja regularmente matriculado na instituição, seja ele um estudante de curso técnico, de graduação ou de pós-graduação, possa ter acesso a esse tipo de atendimento. O objetivo dos atendimentos online é permitir que o estudante, mesmo da sua casa, tenha acesso a uma escuta qualificada, possa lidar com questões que agora, nesse momento, venham gerando algum tipo de angústia ou sofrimento para ele, mas é importante esclarecer que este não é um processo de psicoterapia longo. A gente faz um atendimento de acolhimento e aí, se necessário, a gente marca um segundo encontro, marca um terceiro encontro online e vai fazendo acompanhamento desse estudante, caso ele assim deseje, marcar um próximo atendimento. Para ter acesso, ele precisa enviar um e-mail para o endereço setorpsicossocial.uepb@gmail.com, informando seu nome completo e matrícula. A gente vai responder esse e-mail perguntando o seu endereço Skype e informando uma data e horário para que ele se conecte via Skype com a gente. Novamente, o endereço é setorpsicossocial.uepb@gmail.com. Caso o estudante não queira agendar agora, mas queira tirar alguma dúvida, ter acesso a alguma informação, ele também pode encaminhar um e-mail para esse endereço, desde que sejam questões relacionadas aos atendimentos psicológicos online. Muito boa a iniciativa da Proeste da UEPB, em tempos em que muitas pessoas não estão sabendo lidar com o isolamento social e com o momento delicado que o mundo está vivenciando no momento. E só reforçando, o e-mail para o atendimento psicológico online para os estudantes da UEPB é o setor psicossocial uepb@gmail.com. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde fez algumas recomendações para esse momento e a gente separou algumas aqui para você. Caso você esteja se sentindo muito ansioso ou angustiado em relação à situação atual, reduza a leitura ou o contato com notícias que possam ser uma fonte de estresse ou um gatilho para sentimentos desagradáveis. Uma outra dica é aproveitar o tempo para fortalecer as redes de afeto ligando para pessoas que você ama, mas que está distante por causa do isolamento. Também é importante estabelecer rotinas para a nova realidade e esteja sempre atento aos seus sentimentos. Ao perceber que algo não vai bem, procure ajuda. E a gente muda de assunto para falar sobre a editora universitária da UEPB, que já recebeu vários prêmios e garante publicações tanto na forma física quanto nas plataformas digitais através dos e-books. A Edu UEPB é uma referência no segmento das editoras universitárias do país.
E para você que pensa em publicar algum livro, a repórter Carolina Rangel conta para a gente como é o processo e ainda um pouco mais sobre a nossa EduUEPB. Vamos ouvir a reportagem? Em funcionamento desde o ano de 1995, a EduUEPB teve sua primeira publicação 3 anos depois. A editora da Universidade Estadual da Paraíba tem como principal função contribuir para a divulgação de conhecimento, principalmente daquilo que é produzido dentro da universidade. Sendo filiada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a ABEU, a EduUEPB busca alcançar um espaço significativo entre as editoras do segmento. Recentemente, um relatório foi divulgado constando que só na Cielo Books, a EduUEPB ultrapassou 4,6 milhões de livros no primeiro trimestre de 2019. Conectadas à Cielo Books estão as plataformas da Amazon, Google Play e Kobo. Assim, a editora se mantém no 4º lugar no ranking de downloads de editoras universitárias da Cielo. E o professor Luciano Nascimento, diretor da editora, nos conta o que faz o sucesso da EduUEPB. A qualidade da editoração construída pela equipe da editora, o número de vezes que nós já chegamos às finais e vencemos o Prêmio Jabuti. Não nos esqueçamos, a EduUEPB tem 2 prêmios Jabutis, um do ano de 2011, outro do ano de 2013, numa parceria com a editora da Livraria da Física, do Instituto da Física da USP, em São Paulo. Ficamos nas finais dos anos de 2012, 2014, 2015, 2016, 2017. E no ano de 2018 ficamos na final com uma parceria com a revista Tertúlia da professora Patrícia Rosas. Essa revista, editada numa parceria da EduUEPB e a editora Lévia de Campina Grande, num projeto da professora Patrícia Rosas, ficou entre as 10 revistas finalistas do Prêmio Jabuti em 2018, na categoria de criação de novos leitores. Então esse é um diferencial, ou seja, 2 diferenciais. Os nossos livros são destaques na plataforma Cielo, da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e nossos livros têm sempre chegado nas finais, né, ou tendo sido contemplado, ora sim, ora não, pelo Prêmio Jabuti, que é o Oscar do livro na América Latina. Sem dúvida alguma, são 2 diferenciais inequívocos. E para publicar as propostas pela EduUEPB, o processo é bem simples. O professor Luciano nos explicou como funciona. Nós temos um procedimento muito simples. Não trabalhamos mais com edital, ou seja, nós temos um fluxo contínuo. A qualquer mês do ano, de janeiro a dezembro, os autores podem apresentar suas propostas diretamente na editora. Fica localizada no Campus 1, em Bodocongó, no prédio das pró-reitorias. O procedimento é a apresentação do texto em formato Word, num arquivo que pode estar hospedado em um pendrive ou em um CD, e uma cópia impressa com espiral. Pode-se deixar na secretaria da editora, com a secretária Daniele Correia. Ela dará um protocolo de entrada. A proposta é encaminhada para 3 professores do Conselho Editorial, que emitirão um parecer de aprovação para publicação ou não, e o autor é comunicado. Existe uma prioridade para os professores e para os programas de pós-graduação da Universidade Estadual da Paraíba. Contudo, também são aceitos e publicados textos de autores externos. Os escritores passaram atualmente a ajudar a custear o livro quanto à impressão no formato físico, quando se faz necessária a impressão. E a EduUEPB conta com parcerias externas, como a editora gráfica A União do Estado da Paraíba, para a impressão do material, e também com a Livraria da Física, o Instituto da Física em São Paulo, e ainda parcerias estrangeiras. Os downloads podem ser feitos pela Cielo Books, mas também por outras plataformas de leitura online, e também no site da própria instituição. E além da possibilidade online, os títulos de forma física são vendidos diretamente na livraria da EduUEPB, que fica no térreo do prédio das pró-reitorias no campus de Bodocongó, ou então no estande do Museu de Arte Popular da Paraíba, aqui em Campina Grande. Carolina Rangel, para o CBN Universidade. Obrigada, Carolina Rangel. E o nosso colunista Luciano Nascimento é também o diretor da editora universitária da UEPB. Por isso você ouviu ele aí na reportagem. E estamos na Semana Santa, que os católicos celebram a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E vivenciando agora, em 2020, um momento muito delicado na história da humanidade. Independente de religião, o momento é de fé, de oração e de esperança por dias de paz. O arcebispo da Paraíba, Dom Delson, mandou uma mensagem para a gente. Escuta aí.
aos irmãos e irmãs, todos que nos acompanham nesse tempo de coronavírus, de isolamento social. Trago uma palavra de gratidão a todos que acolheram as orientações das autoridades do Estado, do município, o ministro da Saúde, também as orientações da Arquidiocese da Paraíba para permanecerem em casa nesse tempo de isolamento social. Muito obrigado pelo testemunho, pelo empenho e esforço. Todos estamos trabalhando para a proteção da vida, principalmente da vida dos mais idosos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e nos faça passar por essa tempestade com o coração confiante. Logo, logo estaremos livres desse vírus e voltando à nossa vida normal. Confiemos em Deus, Ele está conosco e receba as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desde já desejamos uma feliz Páscoa para todos e que possamos desfrutar de dias melhores e com muita saúde. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, dia 11 de abril de 2020. Sábado que vem tem mais informação para você, ouvinte da Rádio CBN Campina Grande. Esse programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, a edição e finalização da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, direção de Paulo Tulcena. E o CBN Universidade é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. E se você perdeu algum de nossos programas, você pode acompanhar tudo que rolou por aqui através do canal Rede UEPB no YouTube. Todo sábado a edição do dia fica disponível para você ouvir no dia e na hora que quiser. Acesse lá Rede UEPB no YouTube. O CBN Universidade volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã. E você continua com a programação da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia, que ainda tem muita informação para você. Até a próxima! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.